Chamamento literal e comentado do texto Ensaio sobre as Doenças da Cabeça, de Immanuel Kant, traduzido por Pedro Miguel Panarra, disponível na Revista Filosófica de Coimbra, de 2010. Começando. Abre aspas. À medida que a arte se eleva, a razão e a virtude tornam-se finalmente o mote. Fecha aspas, página 212. Abre aspas. A mente humana, no fundo, é um tambor que só ressoa porque é oco. Não vejo nada melhor do que imitar o método dos médicos, que acreditam terem sido muito úteis aos doentes quando dão um nome à sua doença, e esboçarei uma pequena onomástica das deficiências da cabeça, a começar pela paralisia que ocorre na imbecilidade, chegando às convulsões na loucura furiosa. No entanto, para mostrar a gênese gradual dessas doenças repugnantes, considero que é necessário elucidar os graus mais leves, desde a idiotia à estultícia, porque estas são as mais comuns nas relações existentes no estado civil, que, no entanto, conduzem as primeiras às mais repugnantes. Fecha aspas, página 213. Então, já observando aqui, Kant elogia o método e esforço dos médicos da época, né, que, segundo seu entendimento, contribuíram, a partir da nomeação e descrição das doenças, né, eles contribuíram, aliás, aos próprios enfermos, né, aos sindrômicos, acometidos pelas ditas doenças da cabeça, né, essas que para eles são todas repugnantes, em graus distintos, né. Abre aspas. O obtuso carece de engenho, o imbecil de entendimento. A agilidade para conceber alguma coisa e ser capaz de se lembrar disso, bem como a facilidade para o expressar apropriadamente, depende muito do engenho. Daí que aquele que não é imbecil pode, apesar de tudo, ser muito obtuso, porque dificilmente lhe entra alguma coisa na cabeça, ainda que o venha a entender mais tarde devido a um progresso na maturação do juízo. Fecha aspas, página 213. Então, engenho aqui para o Kant como uma espécie de agilidade e capacidade de assimilação e expressão. O entendimento como faculdade do juízo, né? No caso, algo que é escasso, segundo ele, para o imbecil. Não fica muito claro que o imbecil, algo então como limitado, né, em aprender, em entender, né? O obtuso como o limitado, lento em assimilação e expressão. Para exemplificar essa lentidão do obtuso, o Kant cita o jesuíta Clávio, descrito em sua juventude como alguém inapto por seus professores, mas tempos depois proveu uma série de avanços matemáticos, introduzindo inclusive os símbolos operadores, né, mais e menos, bem como talvez ele tenha sido o primeiro a usar o ponto decimal. Isso tudo no século XVI. E adiante o Kant ele mostra como as implicações de tais carências, né, ele vai mostrando as implicações disso, esses atrasos na sociedade civil. Um sujeito, abre aspas, sensato e íntegro, né, ou de bom coração, não tem assim o que oferecer, né, aquilo que Kant chama de malandro, né, podendo ainda se passar por um cuckold, né, algo como um corno mesmo. Isso porque, para o malandro, o homem sábio é aquele que em alguma medida se assemelha a ele, né. Isso está na página 214. Ainda nessa página, Kant fala um pouco da insensatez. A insensatez diz respeito, no seu entendimento, aí, à autorização que se concede, né, às paixões de forma excessiva, impedindo, né, a fluidez da razão. Por exemplo, abre aspas, um insensato pode ter um grande entendimento, e até tem de ter um grande entendimento e um bom coração para merecer a designação atenuante para os seus excessos.
O insensato pode dar, quando muito, um excelente conselheiro para os outros, a despeito de o seu conselho não ter qualquer efeito nele próprio. Uma moça obrigou o temível Alcides a fiar na roca, e os cidadãos ociosos de Atenas enviaram Alexandre até ao fim do mundo devido a um louvor ridículo. Há também inclinações menos intensas e frequentes que, não obstante, não deixam de gerar o seu tipo de insensatez, por exemplo, a mania das construções, a paixão pela arte, a bibliofilia, fecha aspas, páginas 214 e 215. Então aqui Kant ele deixa um pouco claro, né? O insensato é alguém que tem ciência de suas falhas e excessos, para ele, né? O estulto, porém, ele já não tem, ele é um ignorante ou um descontrolado quanto às suas próprias paixões. Então, esse último aí, diz Kant, abre aspas, considero que toda a estultícia tem origem em duas paixões, a soberba e a avareza. O soberbo ostenta uma pretensão acerca de sua superioridade sobre as outras pessoas, através de um desdém explícito por elas. Acredita ser honrado quando está a ser vaiado. O avarento, se lhe dermos crédito, precisa de muitas coisas e de modo algum pode prescindir do menor dos seus bens. Todavia, acaba por prescindir de todos, pois devido à mesquinhez, faz deles coisa sua sem desfrute. Fecha aspas, páginas 215 e 216. Então é isso, soberbo, para Kant, é esse que é tomado por uma cegueira típica mesmo, né? Então ele fala aí do estulto e, de fato, né, na língua portuguesa, estulto é aquele que não possui bom discernimento, né? Nécio, inepto. Retomando, abre aspas. O insensato não é sábio, e o estulto não é inteligente. Não devemos desesperar totalmente da possibilidade de um insensato se vir a tornar sensato algum dia. Mas quem tenciona tornar inteligente um estulto é como quem lava um negro. Fecha aspas, página 216. Então, consultando o texto em inglês, a tradução em inglês, no lugar de negro está Moor, o que pode ser traduzido como mouro, mauro, mauritânio, sarraceno, habitante do norte da África. De toda forma, fica claro o teor racista da frase, né? Desse texto que possui uma escrita, assim, radicalmente agressiva. Retomando, abre aspas. Graças à sua imbecilidade, o apático está a salvo da insensatez. Porém, ao olhar comum tem o semblante de um sábio. Num barco onde, durante uma tempestade, todos estavam amedrontados, Pirro viu um porco comer calmamente da sua gamela e disse apontando: assim deve ser a serenidade de um sábio. O apático é o sábio de Pirro. Então, também no inglês, esse imbecilidade aparece como estupidez, né? Talvez não seja a mesma coisa do que ele diz do imbecil descrito páginas antes. De toda forma, essa nomenclatura do Kant ela é em si confusa mesmo. Isso, para dizer o mínimo, né? É bastante problemática. O Kant ele vai falar, então, um pouco mais à frente, de outros dois grupos de doenças da cabeça. Né? Abre aspas. O primeiro é a impotência, o segundo é a inversão. As primeiras caem sob o título geral da idiotia, as segundas sob o de ânimo perturbado. O idiota encontra-se numa grande impotência da memória, do entendimento e geralmente também das sensações. Este mal é, na maior parte dos casos, incurável, pois se a supressão do caos do cérebro perturbado já é difícil de suprimir, deve ser quase impossível insuflar uma vida nova nos seus órgãos que deixaram de funcionar. Fecha aspas, página 216. Kant está entendendo a idiotia aí como uma impotência grande, generalizada, né, cujos indivíduos parecem não sair de uma
abre aspas, condição infantil, né, na página 216. Deve-se, talvez, segundo Kant, né, aí uma perturbação caótica do cérebro que é quase impossível de se encontrar uma solução e que, segundo ele, tem aí essa carga muito orgânica, alguma coisa que afeta, inclusive, o resto do organismo, dos órgãos. Então ele diz aí que o ânimo perturbado abrange 3 categorias. Esse é um trecho importante, abre aspas. Primeiro, a inversão dos conceitos empíricos no desarranjo. Segundo, a faculdade de julgar posta em desordem por essa experiência empírica, no delírio. Terceiro, a insânia, em que a razão é invertida no que concerne a juízos mais universais. Todas as demais manifestações do cérebro doente podem ser entendidas, no meu parecer, quer como graus diferentes dos estados referidos, quer como uma infeliz combinação destes males entre si, ou ainda como resultado do enxerto em paixões fortes, de maneira que as podemos subordinar à classificação anterior. Fecha aspas, página 217. Então ele traz, portanto, 3 categorias. Essa primeira, de inversão dos conceitos empíricos, aí como desarranjo, né, ou uma perturbação, que ele compreende como a partir da inversão do real, sem prejuízo nos julgamentos, né? Então, é importante pensar se tem alguma relevância, algum diálogo com a psicopatologia atual, o que ele quer dizer com isso se aproxima da esquizofrenia, né, da hipocondria, do que? Delírios persecutórios, algum transtorno de personalidade, esquizoparanoidia, enfim. Adiante, o Kant ele relaciona isso com uma fantasia, né, como aquela que é presente no sonho, só que tomada de forma real. Então, são fantasmagorias vívidas na experiência sensorial individual. E aí ele cita, né, como isso, por exemplo, está presente nos profetas, Maomé, João de Leiden, né, como esses sujeitos que experienciaram algum contato sensorial a partir desse desarranjo. Abre aspas. Chama-se desarranjo a esta condição da pessoa perturbada, segundo a qual está habituada a representar, no estado de vigília, sem um grau de doença particularmente acentuado, certas coisas, ausentes, como sendo claramente sentidas. Quem sofre de desarranjo é alguém que sonha acordado. Se acontecer alguma coisa parecida como esta num grau mais elevado, sem que a atenção do acordado consiga arredar a miragem da representação enganadora, podemos supor neste estado de inversão tratar-se de um lunático. O naturalista vê cidades na Florencite, o devoto vê nos veios do mármore a narração da paixão de Cristo, certa dama, através da luneta, vê na lua a sombra de 2 amantes, ao passo que o seu padre vê 2 campanários. Fecha aspas, página 218. Então, ainda nessa descrição, né, desse primeiro tipo, ele traz mais um, abre aspas. O hipocondríaco sofre de um mal que cobre com vapores melancólicos a sede da alma, de maneira que o paciente sente em si próprio a alucinação de todas as doenças de que ouviu falar. Aquilo de que gosta mais de conversar é do seu mal-estar. Fecha aspas, página 218. Então, ele tem, voltando ao segundo tipo dessa classificação de delírio, né, ou demência, algo como campo das desordens de julgamento e juízo, a partir das inversões do real. Né? Abre aspas. O delirante vê e lembra-se dos objetos com a mesma correção que qualquer pessoa saudável. Simplesmente interpreta o comportamento dos outros como estando relacionado consigo próprio, devido a uma disparatada ilusão, e acredita poder ler neste, sabe-se lá que desígnios alarmantes de que essas pessoas nunca se lembrariam. Fecha aspas, página 220.
Kant vai dizer que também o melancólico, o soberbo são delirantes, claro, de formas distintas, né? Então, o primeiro é esse macambúzio, alguém que vive de fantasias taciturnas. O soberbo, por sua vez, delira, que é admirado por todos, né? E a terceira, aí para Kant, ele apresenta brevemente da insanidade, da insânia, que é essa inversão ou perda da razão quanto aos juízos mais universais, né? Então, é preciso se perguntar, assim, se tem alguma relevância, novamente, se tem alguma relevância com a psicopatologia moderna, né? Se isso poderia ser pensado a partir de alguma nomenclatura mais atual e revisada, né? Mas para ele é isso, né? Tanto a insânia, a avessânia, são perturbações superiores, segundo Kant, né? E aí ele diz, retomando então desse trecho agora há pouco lido, ele diz também que essas categorias então elas podem ser superpostas, como intensificadas pelas categorias anteriormente descritas, como a estultícia, a insensatez, estupidez, essas portanto ligadas às paixões, né? Então, ele também compreende que todas as demais doenças da cabeça seriam graus diferentes dessas condições, né? E, portanto, acho que essa é uma das principais ideias do trabalho. Continuando, abre aspas. O estado de perturbação da mente, que consiste na incapacidade de receber sensações externas, é o estado desprovido de sentido. Este, então, na medida em que é dominado pela cólera, chama-se frenesi. O frenético, na medida em que está desprovido de sensibilidade, é um louco furioso. Fecha aspas, página 221. Abre aspas. O homem que se encontra no estado natural só pode suportar um pouco de insensatez e dificilmente alguma estultícia. Fecha aspas, página 221. Então essa é a compreensão dos limites de um homem normal para o Kant. Alguém que suporta certa dose de insensatez, no máximo de estultícia. Isto é aquele que é tomado, em alguma medida, pelo seu patos, né? O que contribui para turvar a razão. Né? Então, ao sujeito normal, também normalmente dá ele conta de moderar seus, abre aspas, apetites rudes e vulgares. Fecha aspas, página 221. Abre aspas. Onde iria ele buscar a matéria para a estultícia, uma vez que não precisa de se preocupar com o juízo dos outros, nem pode ser vaidoso ou enfatuado? Dado que não tem qualquer representação do valor dos bens não desfrutados, está a salvo do absurdo da cupidez, e porque nenhum rasgo espirituoso entra na sua cabeça, está também acautelado contra qualquer tipo de insânia. Da mesma forma, a perturbação do ânimo raramente tem lugar neste estado de simplicidade. Fecha aspas, página 221. Então, aqui já aparece que o surgimento das ditas doenças da cabeça são supostas segundo uma fraqueza de espírito, onde um jogo de autorização e desautorização, né, aparece aí na vida do sujeito, né? Então, tais doenças podem ser tomadas aí como impróprias e, portanto, recusadas ou evitadas. Aliás, o funcionamento psíquico parece aqui uma coisa bastante mecânica. O sujeito não vaidoso, ocupado com a razão, com as artes, enfim, não deverá ser acometido pelo sofrimento, isso porque sua vida já está na senda correta que o livra do mal-estar, né, e das armadilhas das paixões. Abre aspas. Que delírio poderia dar-lhe na cabeça, dado que nunca tem motivo para se aventurar muito longe no seu juízo? Fecha aspas, página 221. Eu penso que não seria essa mesma fonte de adoecimento, essa falta de aventura, essa vida inerte, essa vida imóvel, né?
Me parece algo que pode ser invertido para a gente pensar. Abre aspas. É no estado civil que, no fundo, se encontra o fermento de todas essas deteriorações, que ainda que as não produza, serve para as alimentar e aumentar. Fecha aspas, página 221. Aqui Kant acerta ao identificar a relevância da vida social, talvez escorregue ao negar sua determinação no sofrimento psíquico. Não é válido mesmo dizer que a fonte de todo sofrimento está no social, como também não é válido identificar um único fator, a esmagadora maioria dos transtornos. Porém, o que é mais aceito hoje, acho que em quaisquer clínicas, é que o sofrimento possui, no mínimo, raízes no social. No mínimo. O sofrimento ele é, sim, experienciado na dimensão subjetiva, mas, às vezes, comunica uma patologia que é da ordem social. Então, o sintoma de uma pessoa pode ser, antes, um sintoma do social. Então, se para o Kant o social alimenta e aumenta as tais deteriorações, por que não produziriam, Por que não poderia o social estar no cerne do sofrimento individual? Abre aspas. Visto que naqueles que pertencem ao segundo caso, os delirantes e os insanos, o próprio entendimento está atacado, não só é insensato raciocinar com eles, mas também muito nocivo. Não seriam delirantes se fossem capazes de apreender esses motivos racionais. Assim, dá-se às suas mentes invertidas novos motivos para produzir disparates. A contradição não os melhora, só os excita, e é indispensável que se tenha no trato com eles uma atitude impassível e benevolente, como se não se desse conta de que há alguma coisa errada no seu entendimento. Fecha aspas, página 222. Outro excerto problemático em sua raiz, Algo como, assim, em miúdos, dê ao louco os loucos. Não precisam, e aqui na verdade não podem interagir com os que se nutrem saudáveis do juízo, da razão. Deve-se negar o raciocínio com eles, a troca de ideias, porque isso não os melhora, mas na verdade, inclusive, alimenta a perturbação mental. Essa foi e é a lógica manicomial, em si mesmada na exclusão do louco da sociedade. Então, nisso, no tratamento do louco como um outro inferior, alguém que é digno apenas de cuidados como uma criança incapaz. Para terminar, abre aspas, esses tristes males, se não forem simplesmente hereditários, permitem sempre esperar uma recuperação bem-sucedida. E aquele cuja assistência a que se deve privilegiar é o médico. No entanto, não quero, por uma questão de honra, excluir o filósofo, que pode prescrever a dieta do ânimo, apenas na condição de que, tal como na maior parte das suas ocupações, não exija pagamento. Fecha aspas, páginas 222, 223. Então, assim, fecha mais uma dieta para os nutricionistas.